Fala galera! Priscilane na área para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos corrigir um texto da banca Selecom, tudo bem? O aluno entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse a correção desse texto. Então, cá estamos nós, antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e ajude aí a Priscilane a alcançar mais pessoas, tudo bem? Antes de entrar no mérito, né, da correção do texto, vamos olhar aí os critérios de correção. Esse foi o aluno mesmo que me mandou, né? Então aqui nós temos, né, o total de 100 pontos, redações com uma redação com mais de 30 linhas ou com menos de 20, né? Serão penalizadas com a perda de 5 pontos por linha fora do limite, ok? A redação ela vai ser corrigida com base em dois aspectos. Primeiro é a correção formal e depois a correção de conteúdo, tudo bem? Nós conseguimos perceber aqui pela característica da banca que a correção formal é muito mais evidenciada, é muito mais valorizada nessa prova, né? Então aqui nós temos 60 pontos para a correção formal, divididos em 3 critérios, né? Básicos. Primeiro, diz respeito aí aos aspectos de ortografia, acentuação e propriedade vocabular. Então, alguns alunos acabam pecando muito nesse critério, tá? Acabam não estudando língua portuguesa da forma como deveriam e perdem muito ponto aqui na questão de ortografia, de acentuação, né, de morfossintaxe, de propriedade vocabular, de pontuação, de elementos de coesão. Então é importante aí que vocês tenham um amplo domínio da língua portuguesa, justamente para não ser penalizado nesse critério, né? Eu sei que em contexto de prova é muito fácil você acabar deslizando na língua portuguesa. Porém, quanto mais contato você tem com a produção escrita, quanto mais habituado à produção escrita você estiver, mais você conseguirá escrever de uma maneira que mostre o domínio da língua portuguesa, tá bom? Correção de conteúdo, nós entramos aqui na parte de desenvolvimento do tema, né, que é o assunto, né, que vai ser desenvolvido, na questão da tipologia textual, né, o gênero da prova, e aí a coerência textual. E também a questão da seleção dos argumentos e a construção da argumentação. Tudo bem? Então vamos lá para a correção da redação. Aqui está a proposta. A proposta era empreendedorismo digital em questão no Brasil. Esse aluno usa essa folha de redação avaliado em competências, essa aqui é uma folha do Enem, tá? Mas aí ele que escreveu nessa folha, mas só para vocês saberem que aí a banca do concurso não avalia nessa grade aqui, né? Ela avalia em outra grade, que foi aquela que eu acabei de mencionar. Então, olha só. Aqui ele fez a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão, ok? Fechou aí a estrutura do texto. Ele respeitou bem as margens, deixou o recuo aqui no início dos parágrafos, né? O texto está bem escrito. Empreendedorismo digital em questão no Brasil. Recentemente, a gigante varejista americana Amazon anunciou que no ano de 2022, adjunto adverbial, analisa a possibilidade de vender apenas usando os meios online, dando fim às lojas físicas. Olha lá. Crase. No contexto do Brasil odierno, o pensamento da empresa americana encontra eco no mercado brasileiro, diante dos inúmeros benefícios. Dentre eles, destacam-se o menor custo e a comodidade para os clientes. Então, olha só, o que acontece? Quando você vai fazer o seu texto, você tem que fazer a contextualização do tema, né, introduzir o tema e aí trazer a sua tese, né, e depois antecipar os seus argumentos, né, antecipar os argumentos, que foi aí o que você fez no seu texto.
Acontece que quando a gente pensa em empreendedorismo, né? Vamos ver aí o conceito, né? O que é o empreendedorismo, né? Então é o que? É quando nós investimos em algo, né? Que cria um projeto, um movimento capaz de ter, né? Um impacto positivo, né? Vamos pensar aí nessa questão da internet mesmo, né? Então são as empresas que são abertas, né? Para resolver algo, para resolver algum problema. Então, com o advento da internet, isso aumentou muito mesmo. Só que eu quero que você pense se você não está tangenciando, mencionando algo específico dessa empresa, tá bom? Então você poderia ter pensado nas empresas que são abertas digitalmente, tá bom? Eu acho que ficaria mais relacionado aí ao tema, haja vista que falou do digital, né? Então vamos pensar que é essa busca que as pessoas têm por abrirem um mercado, né? Abrirem algo para ser vendido. Então eu acho que quando você fala em empreendedorismo digital, você deveria ter falado desse movimento atual, né? Que teve grande ênfase, que teve grande explosão, digamos assim, com as redes sociais. Se hoje você for ver, né, grande parte aí dos perfis da internet são de pessoas que estão vendendo alguma coisa, né? Então é você buscar realizar algo, né, para resolver um problema em específico e a partir disso ganhar dinheiro, lucrar, tá bom? Quando você fala assim, no contexto do Brasil odierno, o pensamento da empresa americana encontra eco no mercado brasileiro, não ficou bem claro, tá? O que você quis dizer com isso? Encontra eco em que sentido? Encontra eco sob qual perspectiva, tá? Ó, diante dos inúmeros benefícios, quais são eles? De quais benefícios você está falando? Sob qual perspectiva? Tá bom? Então evite deixar palavras perdidas no seu texto, sabe? Evite trazer palavras que não tenham uma íntima relação com aquilo que você está desenvolvendo, né? Então, ó, o menor custo do quê? Dos produtos, da empresa, dos impostos e a comodidade para os clientes. Sempre. Por quê? Em que medida? Tá? Então, o que eu quero que você tenha cuidado? Primeiro, você precisa interpretar muito bem o tema para não correr risco de tangenciar. Então, você poderia ter falado no sentido desse empreendedorismo digital, falando aí dos digitais influencers, né? Dos influencers digitais. Como essas pessoas ganham dinheiro e por que isso está tão em voga na sociedade? Em que medida isso é positivo e em que medida isso é negativo, tá bom? E tenha cuidado para você articular melhor a sua tese, né? Quando você fala aqui do eco, né? Com o seu tema, tá bom? E cuidado também para você nunca deixar nada cortado, nada sem aprofundar, nada sem ter progressão. É preciso articular melhor aí isso que você traz no seu texto, tá bom? Então, olha só, em língua portuguesa, você teve apenas alguns desvios aí nesse seu primeiro parágrafo. Em questão de estrutura, você tá muito bem. O problema maior mesmo é essa questão da argumentação e da coerência mesmo, sabe? O atendimento aí do tema, tá? Em primeira análise, é lícito citar que o comércio digital demanda menos gastos que o físico. Nesse sentido, segundo reportagem divulgada pela Rede Record, as empresas que atendem fisicamente apresentam... Quem que apresentam? As empresas, então não separa o sujeito do verbo com vírgula. Em média, um gasto de 35% a mais do que aquelas que trabalham à distância. Nesse viés, percebe-se que para a manutenção de uma loja física, o empresário gasta mais, como, por exemplo, em aluguel de imóvel com maior número de funcionários e no maior número de impostos. Olha lá, cuidado com a repetição de número, tá? E cuidado com o paralelismo, ó, gasta em aluguel, no maior número de impostos e em número de funcionários, né? Mantenha aí o paralelismo no seu texto. Diante disso, a comercialização digital oferece uma maneira menos morosa de se empreender. Beleza, gostei aí da sua reflexão crítica, achei que você fez ela bem articulada, né? Parabéns aqui.
O que eu fiquei sentindo foi falta dessa questão de facilidade, tá bom? Essa questão de facilidade. Então, aqui você poderia ter aprofundado um pouquinho mais nessa questão da facilidade, né, de abrir um empreendimento online, né, um empreendimento digital, tá? E aí, quando você traz o dado da Record, aí você poderia colocar, né, segundo informações divulgadas pela mídia, as empresas que atendem de maneira física apresentam em média um gasto tanto por cento a mais do que aquelas que trabalham à distância. E aí aqui você poderia ter colocado um isto é, e aí ter argumentado, ter interpretado o dado. Tá bom? Por quê? Porque é essa interpretação, meu filho, que vai mostrar para a banca que você tem domínio do tema, que você tem domínio do assunto, que você sabe do que está falando, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa ter cuidado na hora de argumentar, para não ficar apenas um copia e cola, como se você estivesse fazendo um texto expositivo, como se você apenas estivesse desenvolvendo um comentário sobre o assunto, tá? Lembre-se também de trazer as palavras que indicam juízo de valor, tá? São aquelas palavras que denotam o seu posicionamento. Então, por exemplo, quando você fala que há uma inoperância estatal, por exemplo, você está deixando o seu posicionamento marcado. Quando você diz que há uma omissão governamental, você está deixando o seu posicionamento marcado. Quando você fala que há uma negligência, da mesma forma, tá bom? Então procure trazer essas palavras que indicam juízo de valor para deixar o seu posicionamento bem claro, tá? Então assim, você está defendendo que o empreendedorismo é algo positivo, então é isso que você vai defender no seu texto, que ele é positivo por isso e por isso, entendeu? Então é isso que você tem que ter muito cuidado na hora de escrever a sua redação, tá bom? Em segunda análise, faz-se imperioso mencionar que realizar compras online torna-se mais cômodo para as pessoas. Nessa perspectiva, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 62% dos entrevistados preferem comprar de casa a ter que ir à loja. Preferem comprar online, né? Ou preferem comprar no conforto do lar, tá? Para não ficar de casa, que fica um pouco estranho, do que ter que ir à loja. Nessa lógica, a utilização de meios digitais representa uma alternativa mais prática de se comprar, ainda mais com a crescente utilização dos aparelhos digitais no século XXI, o que possibilita, olha lá, separação incorreta, sempre que tiver a translineação, ok? Olha lá, sempre que tiver a translineação, você precisa seguir a regra de separação silábica, então SS separa, ok? O maior conforto para a realização desse ato. Dessa forma, evidencia-se que a possibilidade de se adquirir produtos de forma, olha lá a repetição, mais tranquila, desperta o interesse de grande parte da população. Olha só, o que eu quero que você veja, tá? Quando você fala, né, em comodidade, você poderia falar assim, ó, em comodidade. Você poderia falar em tranquilidade. Você poderia falar em segurança, né? Você poderia falar nesse sentido, né? De evitar. Você poderia ter reiterado que as pessoas têm uma vida mais difícil, mais cansativa, mais turbulenta. E aí essas compras, né? Esse empreendedorismo digital aumentando no país, isso possibilita que as pessoas tenham acesso a bens e a produtos que não teriam em outro período, né? Poderia ter mencionado principalmente as pessoas que moram em cidades menores, em cidades que não têm tanta infraestrutura e elas podem ter acesso a cursos, a produtos de uma maneira online que não teriam em outro momento, tá bom? Então, o que eu quero que você cuide? Eu quero que você cuide para você não ser repetitivo e eu quero que você cuide para você realmente defender o seu posicionamento. Então, você me diz o porquê que elas preferem comprar de casa. Por que é cômodo? Por que é tranquilo? Por que é mais prático? Por que é seguro?
É isso que você precisa trazer no seu parágrafo. Parece que às vezes você está meio que com medo de argumentar, e aí você fala a utilização dos meios digitais. Não, então, ó, dessa maneira, como os smartphones estão a um toque de distância, essa possibilidade de consumir produtos digitais, entendeu? Deixa evidente que esse é empreendedorismo, sabe? E aí você argumenta nesse sentido, tudo bem? E aí eu quero que você só cuide com o nessa, né? Ainda que você tenha usado conectivos diferentes, você usou muito nessa perspectiva, nesse viés, então nessa lógica. Então procure ampliar aí os seus conectivos, né? Dá um Google aí e digita assim, ó, operadores argumentativos, tá? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, perceba que você trouxe dados nos seus 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso não é assim um problema, meu Deus, quer dizer que eu nunca na vida vou poder trazer 2 dados nos parágrafos de desenvolvimento? Não. A questão é que você poderia ampliar o seu horizonte, você poderia ampliar o seu conhecimento, trazendo em um parágrafo dado, em outro parágrafo um conceito filosófico, em outro parágrafo uma interdisciplinaridade, em outro parágrafo um fato, um exemplo, apenas para mostrar para a banca que você tem domínio do tema e que igualmente você tem domínio aí de várias disciplinas de outras áreas do conhecimento, tá bom? Portanto, fica claro que o empreendedorismo digital representa um avanço para a realização das vendas. Posto isso, a redução de gastos com os negócios, bem como a comodidade que proporciona aos clientes, representam, né, grandes benefícios. Você não mencionou, tá? Então eu quero que você seja mais enfático para mencionar esses benefícios. Logo, deixa eu só ver uma coisa aqui, querido. Logo, esse modelo de se negociar oferece benefícios para todas as partes envolvidas. Então, olha só, repetição, tá? Ó, traz grandes benefícios e isso faz com que haja muitos benefícios para as partes envolvidas. Então, aqui ficou repetitivo. Eu sugiro que você faça uma leitura mais atenta aí do seu texto para evitar esse tipo de problema. Tudo bem? Olha só. Vamos pensar aqui, ó. Em língua portuguesa, ortografia, você teve alguns probleminhas, né? Alguns probleminhas de crase, de vírgula, de concordância, né? Você teve alguns probleminhas da translineação ali mesmo, algumas repetições, tá? Mas o teu texto, ele tá um texto bem escrito, tá? Você está escrevendo bem. Agora, na questão do desenvolvimento do tema, nos conectivos aí, né, de operadores argumentativos para mostrar que seus argumentos são efetivos, aqui eu achei que você pecou um pouco. Tá? Então aqui você vai perder mais pontos. Por quê? Porque eu acho que você poderia ter desenvolvido o texto de uma maneira mais aprofundada, tá? Não trazendo aí os argumentos de uma maneira tão previsíveis. Parece que os argumentos que você trouxe são mais previsíveis. E aí por isso que você vai perder aí um pouco de nota nesses 2 critérios aqui. Tudo bem? A sua nota é 75 e eu espero que essa correção tenha ajudado você a entender a importância de argumentar, de planejar o seu texto e de sempre trazer informações a mais, nunca ser previsível no desenvolvimento dos argumentos. Tudo bem? Bora escrever redação, meu filho? Bora!